Então, meninos, vamos partir para o nosso próximo assunto, que é referente à cardiologia, tá? O que seria a cardiologia? A cardiologia é uma especialização da medicina, né, centrada na análise do coração. A gente tem como profissional que atua nessa área, né, da medicina, o cardiologista, né, que pode realizar os diagnósticos, prescrever tratamentos relacionados com os transtornos do coração, tá? A cardiologia, neste âmbito, pode diagnosticar as insuficiências cardíacas e indicar os tratamentos consoantes e característicos do paciente. A gente tem como o infarto agudo do miocárdio, né? A angina do peito, a endocardite, a fibrilação ventricular e a fibrilação auricular estão entre os processos que estuda e trata a cardiologia, tá? Só quero enfatizar que aqui é I, tá? É infarto, tá? IAM, infarto agudo do miocárdio. E aí a gente, para poder entender um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do coração, que é uma matéria que vocês já tiveram, tá? E a gente sabe que a gente tem a grande circulação e temos a pequena circulação. A grande circulação se dá quando o coração, ele libera o sangue pela artéria aórtica rica em oxigênio, né, para os órgãos do corpo, para o tecido do corpo, e quando o sangue retorna para o coração pela veia cava, rico em carbono e pobre em oxigênio. Quando esse sangue retorna para o coração pela veia cava, ele vai para o pulmão pela artéria pulmonar, né? É o único momento que a artéria libera sangue rico em carbono, tá? Então, através da artéria pulmonar, vai o sangue rico em carbono, passa pelo pulmão, passa pelos alvéolos, né? Ali é realizada a troca gasosa, onde é liberado o carbono, né? E o sangue se torna rico novamente em oxigênio e retorna para o coração pela veia pulmonar, tá? E aí volta o mesmo processo, né? O sangue retorna para o coração pela veia pulmonar rica em oxigênio e vai para o corpo através da artéria aórtica rico em oxigênio, e aí inicia-se todo o mesmo processo, tá? Então, quais são as doenças cardíacas, né? As mais conhecidas, né? A aterosclerose, a angina estável e instável, o infarto agudo do miocárdio, as arritmias cardíacas, doença arterial periférica, a endocardite, a estenose mitral, estenose pulmonar, hipertensão, insuficiência cardíaca, pericardite, prolapso da válvula mitral, miocardite e tumor cardíaco, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a arteriosclerose. O que seria a arteriosclerose? É o acúmulo de placas de gordura, de cálcio ou outras substâncias nas artérias. Esse depósito dificulta a passagem do sangue dos vasos, o que causa os infartos, os derrames e até a morte súbita, tá? É quando, falando em palavras mais populares, há ali um entupimento do vaso, né, impedindo que a circulação seja realizada da forma adequada. O tratamento depende da severidade do quadro e vai do uso de remédios a cirurgias de ponte de safena, tá? Então, o que pode causar esse tipo de patologia? Ela pode ser desencadeada pelo excesso de colesterol, porque essa placa ela pode ser uma placa de gordura, tá? O que ocasiona uma reação inflamatória, né, no endotélio, uma capa celular que reveste as paredes internas da artéria. É nesse ponto que começa a nascer as ateromas, as tais placas, tá? Ao longo dos anos, formam-se mais e mais camadas, congestionando o trânsito sanguíneo. E aí, o que pode ocasionar, né? Pode ocasionar uma hipóxia em alguns órgãos ou em alguns tecidos, tá? E aí, o que pode contribuir, né? A hipertensão, a diabetes, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e a predisposição genética, tá? Então, quais são os sinais e sintomas? Arritmia cardíaca,
palpitação, fadiga, dor no peito, que é a famosa angina, as cãibras, né, e o aumento da pressão arterial, que é a hipertensão, tá? Como podemos evitar? Evitar os fatores de risco é crucial para impedir o desenvolvimento da aterosclerose. A prevenção exige uma rotina de exercícios físicos regulares e alimentação equilibrada, com baixa ingestão de gordura e de sal. Essas providências afastam a obesidade, diabetes, hipertensão e alto níveis de colesterol, tá? Lembrando que o colesterol alterado, os triglicerídeos alterados, né, aumentam a possibilidade da pessoa desenvolver a aterosclerose, tá? Não fumar e não extrapolar no consumo de bebida alcoólica são outras atitudes que contribuem para reduzir as agressões às artérias, tá? E os diagnósticos. Os especialistas começam fazendo uma avaliação clínica, eventualmente pedindo exames para chegar ao colesterol, tanto o LDL como o HDL, e outros marcadores, a exemplo de triglicerídeos e glicemia. É comum ainda a realização de eletrocardiograma, que revela o ritmo do batimento cardíaco, e este ergométrico, aquele feito na esteira ligada ao computador, tá? E o teste ergométrico, quando a pessoa ela tá ali, né, correndo lá no... Como é que é esse exame? A pessoa ela corre lá no na esteira, e durante esse processo o médico vai avaliar como é que está o batimento cardíaco, como é que está a PA, tá? Ele registra-se a variações importantes nos parâmetros cardíacos diante do esforço físico. Se houver suspeita, o cardiologista pode solicitar um ecocardiograma e ultrassom para verificar pormenores dos músculos cardíacos. Já exames como os angiotomografias, né, e a ultrassonografia das carótidas permite visualizar o estado das artérias de forma não invasiva e flagrar precocemente as placas de aterosclerose. Tá? Então, o tratamento, né, a fim de evitar o aumento de ateromas no vasos, o indivíduo com níveis elevados de LDL, né, que é o famoso colesterol ruim e exposto a fatores de risco de aterosclerose, em geral são candidatos a tomar estanina, o remédio para controle do colesterol. Diante de quadros mais graves, com queixas de dor no peito, alterações consideráveis no eletrocardiograma, a recomendação é a angioplastia ou cateterismo, tá? O procedimento feito pela passagem de um catéter até as artérias que irrigam o coração investiga a presença de coágulos e muitas vezes já desobstrui os vasos. Se for necessário, é feita a colocação de um stent no local para facilitar a circulação sanguínea. Bloqueios mais severos por trás de infarto só se revelam com cirurgias de revascularização, chamada de corriqueiramente de pontes de safena, as famosas pontes de safena ou mamária. Nela, os médicos usam veias saudáveis do paciente para criar um caminho alternativo para o sangue chegar ao coração. Esse já é o tratamento mais invasivo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo mostrando como é realizado o cateterismo, tá? Vocês podem estar vendo aí. E aí a gente parte para a angina, né? O que seria a angina? A angina se manifesta com uma forte dor torácica causada pela falta de oxigênio no coração. Muitas vezes vem acompanhada de uma sensação de aperto e queimação que se prolonga um pouco acima do tórax e pode se espalhar para os braços, costas e pescoços. Trata-se de um conjunto de sintomas provocados pela limitação de irrigação e baixo suprimento de oxigênio ao músculo cardíaco. Essa insuficiência ocorre em razão do estreitamento das artérias que leva o sangue ao órgão, a evolução do caso da angina, que pode provocar um infarto. Então, quais seriam os sintomas? Desconforto e pressão no peito, fadiga, respiração rápida, náuseas e taquicardia.
tá? Os fatores de risco a aterosclerose, né, a principal causa da angina. O problema também pode ser desencadeado por inflamações ou infecções das artérias e das doenças das válvulas cardíacas, tá? E os fatores de riscos clássicos para angina são obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, alteração no colesterol, triglicerídeos e fatores genéticos. Tá? A prevenção é a mesma prevenção que a gente já vem batendo na tecla, né? Que é uma dieta saudável, exercício físico, tá? Evitar gordura animal, evitar açúcar, evitar sódio, tá? O controle dos fatores de risco é a melhor forma de prevenir a angina. Adotar uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais e cereais e com consumo reduzido né, de industrializados, gorduras animais, açúcar e sódio. E o tratamento da angina, na maioria dos casos, é feito com medicação específica, que inclui fármacos vasodilatadores, né? E os beta-bloqueadores, que aumentam a irrigação sanguínea ao músculo cardíaco. Algumas situações exigem procedimento cirúrgico, como a implantação de pontes em artérias coronárias ou angioplastia, que consiste na implantação de um balão inflado nas artérias estreitadas a fim de expandi-las e desbloqueá-las.